Olá, caros alunos, sejam bem-vindos à nossa videoaula. Esta videoaula é uma continuação do último assunto que nós estávamos vendo em sala. Nós começamos a trabalhar a estrutura do verbo e hoje nós vamos conhecer as formas nominais do verbo. E o que são formas nominais? As formas nominais são aquelas que podem desempenhar também a função de um nome. Então, geralmente, nós temos a visão de que o verbo ele sempre vai indicar uma ação, um estado dentro dos nossos enunciados. Só que quando se fala em forma nominal, esse verbo ele deixa de ter essa indicação de ação, de estado e passa simplesmente a ocupar a função de mais um nome dentro do nosso enunciado, dentro da nossa análise sintática. Então, o máximo que ele vai chegar é ter a forma nominal de substantivo ou de adjetivo, algo que nós vamos ver mais à frente. Então, são três as formas nominais do verbo: o infinitivo, o gerúndio e o particípio. Nós começamos a ver o infinitivo. O infinitivo ele termina dentro de três conjugações, que é R, IR ou AR. Nós vimos isso em ordem dentro de sala. O gerúndio termina em NDO e o particípio DO. Isso aí nós vamos ver já no próximo slide. Então, nós temos aqui no primeiro exemplo o enunciado: seu viver é o mais importante. De início, nós temos a ideia de que viver está indicando uma ação, só que é preciso analisarmos o contexto de aplicação desse nome. Temos seu viver é o mais importante. Percebam que há aqui um verbo de ligação. Esse verbo de ligação é o verbo ser, na sua forma irregular, está aí representado pela letra E. E isso jamais pode ocorrer quando um verbo está no seu sentido de ação, porque não se tem verbo e verbo de ligação juntos. Então, por que isso está ocorrendo aqui? Porque viver ele está como sinônimo de vida, sinônimo de existência. E isso é a função de quem? De um nome que é o substantivo. Então, se nós fôssemos trocar viver por vida, obviamente adequando, o enunciado ele ficaria com o seu sentido completo. Algo que não ocorre nesse segundo exemplo, em que nós temos cuidarei de você até quando eu viver. Então, esse viver não está como sinônimo de vida. Veja que se você tentar trocar viver por vida, você não vai conseguir aqui, mesmo que adeque. Por quê? O enunciado ele vai ficar sem sentido, já que viver está como verbo. Então, se o verbo é um dos núcleos principais do nosso enunciado, você não pode retirá-lo, porque aí perde-se o sentido e vai ter o caso que nós conhecemos como frase. Então, como é que eu consigo identificar? Resumindo, você vai identificar se um verbo está na forma nominal infinitiva quando ele está como sinônimo de um substantivo e também quando ele aparecer nas três terminações, AR, ER ou IR. Outra situação é o verbo na forma nominal do particípio. Nós temos o enunciado: era um homem muito vivido. Vivido também vindo de viver, só que aqui está como experiente. Ele era um homem muito experiente, ou seja, que já viveu muitas coisas ao longo de sua vida. Então, esse vivido está como adjetivo, como qualidade, característica desse homem. Então, como a gente consegue identificar um verbo na forma do particípio? Pela terminação, termina com DO, e também quando ele vem nesse sentido de adjetivo de qualidade. Veja que isso não ocorre nesse segundo exemplo. Tinha vivido cada segundo com o seu amigo. Então, vivido aqui está no sentido de aproveitar. Então, além desse sentido, dessa ação de aproveitar, nós temos um outro verbo que apoia ele nessa indicação de algo que já ocorreu, que é o verbo ter. E aqui nós temos o que foi falado no slide anterior. Nós temos dois verbos juntos. Esses verbos estão tendo aí
a relação de auxiliar e principal, formando o que nós vamos ver na nossa próxima aula, que é uma locução verbal. Já nesse enunciado, nós temos há um jacaré vivendo no lago. Esse enunciado é um dos mais complexos para se analisar essa forma nominal do verbo, porque você automaticamente diz, não, o jacaré ele está realizando a ação de viver no lago. Só que esse vivendo, ele está como alguém que está existindo, alguém que existe naturalmente naquele habitat. Então, ele não está realizando uma ação de existir. Além de existir por si só, ele não está aqui nesse sentido, ele está no sentido de ser vivente. Então, vivente é um adjetivo, é uma qualidade daquele ser. Além disso, nesse segundo enunciado que nós temos aqui como exemplo, nós percebemos que quando um verbo ele vem na forma do gerúndio realmente no seu sentido literal de verbo, ou seja, desempenhando uma ação, nós temos que usar o verbo auxiliar. Então, nós temos um jacaré continuava vivendo no lago. Aqui o jacaré, ele está realizando uma ação, porque você tem um indício de que essa ação começou há um tempo atrás e ainda está continuando em nosso presente. Aqui ele não está como ser vivente, ele está como ser que tem existência por si só e que está realizando a ação de permanecer naquele habitat. Ok? Essa forma do gerúndio termina, como eu falei, com a desinência NDO e é uma das formas mais recorrentes, além da forma infinitiva, porque é muito utilizada em linguagens de atendência de telemarketing. Nós temos aqui um exemplo. Olá, sim, estou entendendo, claro, estarei transferindo. Nossas atendentes estarão lhe ajudando. Você poderia ficar aguardando. Então, isso gera o que se chama vício de linguagem. É algo não muito bacana para se utilizar na sua forma de linguagem, tanto oral quanto escrita, porque demonstra que você tem certo empobrecimento do vocabulário, ou seja, não tem um vocabulário tão abrangente que possa construir aí o verbo em conjugações diversas. Então, deve-se evitar ao máximo. Tem que se utilizar o gerúndio, sim, em algumas situações se faz realmente necessário, não tem como você construir o enunciado sem utilizar essa forma do gerúndio, mas deve ser evitada ao máximo. Sobre o gerúndio, forma nominal do verbo, é correto afirmar. Afirmação 1. O gerúndio, assim como o infinitivo e o particípio, é a forma nominal do verbo. Recebe essa designação porque, ao lado do seu valor verbal, pode desempenhar a função de nomes, ou seja, ele não só pode desempenhar a função de verbo, mas também ele consegue, a depender dos enunciados, realizar a função de um nome, que nós vimos o substantivo, adjetivo ou ainda, em algumas exceções, o advérbio. Então, está correta a afirmação. 2. Pode desempenhar a função de advérbio ou adjetivo sendo empregado para indicar uma ação contínua, ou seja, uma ação que está em andamento, não finalizada no momento em que se fala. Afirmativa também correta, uma vez que já falamos essa possibilidade de desempenhar a função de advérbio e adjetivo, assim como substantivo também. E quando ele está juntamente com o verbo auxiliar, ele tem sim essa capacidade, fora da sua função nominal, de indicar uma ação que está em andamento e que foi iniciada há um tempo já posterior. Então, está correta a afirmação. 3. O gerúndio deve ser evitado, já que seu uso excessivo pode levar ao gerundismo, fenômeno considerado como um vício de linguagem. Isso já foi falado, o gerundismo é quando a pessoa utiliza o gerúndio de forma excessiva, demonstrando assim que não tem um vocabulário amplo, o
que seria chamado de pobreza vocabular. Então, para se evitar, é interessante não utilizar de forma demasiada esse gerúndio. Só que essa afirmação ela está incorreta porque fala-se que quando você utiliza demais o gerúndio, pode levar ao gerundismo. Não, você já está realizando o gerundismo, não pode levar. Então, por isso que a afirmação está incorreta. 4. O gerúndio, assim como as demais formas nominais, é formado pelo tema radical, mais a vogal temática e, em seu caso específico, acrescido da desinência NDO. Isso aqui nós vimos em estrutura verbal, que todo verbo ele tem como parte permanente o seu tema e a desinência que vai aí flexibilizar as conjugações, as possibilidades de modificações do verbo. E uma delas para a forma nominal é sim NDO, então está correta a afirmação. Falando, corrido, aceito, entregue e escrito são exemplos de verbos flexionados no gerúndio? Não, nós temos aqui verbos que estão transitando entre forma nominal e a forma formal do verbo. Então, o que está ocorrendo? Nós temos aceito, que ele está conjugado aí em primeira pessoa, aceito, entregue, escrito, corrido no particípio e também falado no particípio. Então, são formas variadas, não estão flexionadas no gerúndio, então por isso a afirmação está incorreta. Bem, pessoal, nossa aula foi isso. Desejo que vocês tenham compreendido, que as informações tenham sido claras. Façam anotações que vocês vão precisar disto para a realização das atividades e também para darmos seguimento à nossa próxima aula, que será sobre locuções verbais. Então, obrigada pela atenção e até breve.